Olá para você que acompanha a Rede Mar Azul. Hoje eu estou entrevistando ele que já foi 3 vezes prefeito de Lages, foi 2 vezes governador de Santa Catarina e terminou seu mandato, o segundo mandato, com 70% de aprovação. Ele, nosso ex-senador, que também serviu Santa Catarina no Senado, Raimundo Colombo. Ex-governador, muito bom receber o senhor, um prazer ter o senhor aqui nos estúdios da Rede Mar Azul. E já vou perguntando, qual é o segredo de terminar o segundo mandato como governador com 70% de aprovação do povo catarinense? Bom, Robert, é um prazer para mim estar aqui com você, com todos, né? Obrigado pela oportunidade e pela participação de todos. Deixo aqui um abraço a toda a equipe, né, que está aqui trabalhando na Rede Mar Azul. Meu amigo Calão, né, que é amigo de muitos anos e uma pessoa muito querida que mora no coração da gente, aquela alegria, aquela energia que faz bem, né? Na vida pública, eu acho que a coisa mais importante não é a popularidade, sabe? Porque às vezes ela vem, ela vai, é como um centroavante, faz 3 gols numa partida, sai no braço do povo, né? Depois erra um pênalti, as pessoas vão. O importante é a credibilidade, né? Eu acho que nós conseguimos fazer juntos com os catarinenses um período de progresso, um período de desenvolvimento e houve esse reconhecimento. Acho que Santa Catarina hoje ainda é o melhor estado do Brasil em que pese todas as dificuldades, né, que a gente está vivendo com pandemia, com aumento de impostos que o governo recentemente tem feito, mas eu não tenho dúvida, nós conseguimos fazer nesse período uma superação e Santa Catarina mostrou a sua força. Aliás, ao longo dos anos, né, dos nossos avós, dos nossos pais, né, construída a grandeza desse estado, que é um estado realmente maravilhoso. E isso é muito importante, né, ex-governador? O senhor foi governador no momento que o Brasil passou por uma grande variação na economia. E Santa Catarina se manteve de uma forma muito positiva, como o estado que mais gerou renda, menos desemprego. Qual que é o segredo de manter essa economia num momento tão instável, né, que foi esse momento do Brasil? A gente governou de 2011, 2012, né, e foi até fevereiro de 2018 quando eu saí para ser candidato. 2013 foi um ano muito difícil, né? 2012 também começou uma crise muito forte, né? E essa crise gerou uma diminuição na atividade econômica, aumento do desemprego, a arrecadação caiu muito, né? E muitos estados começaram a adotar uma estratégia errada de aumentar impostos, né? E isso fez o Rio Grande do Sul, o Paraná, nossos vizinhos aumentaram imposto sobre combustível, sobre energia elétrica, sobre todas as coisas, né? O IPVA, por exemplo. E nós tínhamos um compromisso com a sociedade de não aumentar impostos, e nós não aumentamos. Isso gerou uma atração de investimentos no estado. Por outro lado, também, nós conseguimos ativar os portos, né, e eles era um vetor importante do desenvolvimento. Conseguimos pegar setores importantes da nossa economia, que estavam vivendo uma crise muito grande, por exemplo, a suinicultura. Nós fomos para a China, para o Japão, para a Coreia, conseguimos abrir a Ásia. Esse ano foi exportado 2 bilhões de dólares de carne suína, né? Foi um movimento assim, muito importante. Trazer empresas como a BMW aqui, a GM, né? A fábrica de LS Tratores Mitron aqui, todas essas aqui na região aqui. Então eram novos investimentos. Tinha um setor que nós precisávamos gerar, era energia hidroelétrica. E ali tinha um problema na justiça das licenças ambientais. A nossa decisão foi o seguinte, aquilo que tiver com dificuldade, aquilo que for errado, aquilo que for ruim, digo não. Mas as que preenchem os requisitos e podem ser aprovadas, aprovem para nós fazer esses investimentos. Eu lembro que numa vez só nós conseguimos liberar 100 usinas novas, né, que se espalharam por todo o território catarinense. Então houve um enfrentamento da crise. E, por outro lado, a gente fez algumas atitudes corajosas, né? Por exemplo, setor têxtil, né? Produto chinês. Só tinha produto chinês nas lojas. Você ia comprar uma camisa, estava lá, made in China. Isso estava quebrando as nossas empresas e as pessoas perdendo o seu emprego. O que nós fizemos? Nós fomos lá e baixamos o ICMS. Fizemos um estudo, era 17%. Se baixar para 2%, nós vamos ser competitivos. Em vez de ter os produtos chineses, os empregos na China, nós vamos ter aqui. E a gente foi lá e baixou. No momento duro, onde a crise era terrível, faltava dinheiro todo dia no Estado, nós tomamos essa atitude. E o setor se revigorou. E hoje é um setor que está gerando emprego, mostrando o caminho, porque o Estado agiu. E isso eu posso falar em muitos outros lugares. Na minha região lá, a questão da madeira, né, era terrível, todas as empresas quebrando. A gente foi lá, mexeu na questão tributária, corrigiu e o setor se revigorou. Hoje é um setor de exportação. Os 3 maiores itens de exportação nossos aqui são carnes, né? O setor florestal, a madeira, suínos, aves e madeira. Veja como a gente agiu forte e o resultado veio. Então é isso, o Estado ele não é uma tesouraria, né, que tira do povo e bota no seu caixa.
Você tem que fazer com que os setores dinâmicos da sociedade respondam, cresçam, né? E aí vale também os projetos de futuro, a questão da tecnologia. Nós construímos 13 centros de eventos, né, centros de tecnologia para preparar a economia para o futuro. E isso você gera com bastante vigor emprego para o jovem, né, oportunidade de trabalho para o jovem, oportunidade de investimento para o jovem, né, o setor de emprego para a mulher, a questão do turismo. Eu acho que Santa Catarina desenvolveu muito. Nós temos hoje 13% do PIB, é um dos setores mais altos do Brasil. Então é isso, você tem que pegar uma crise e lutar contra ela, vai vencendo desafios, sai do conforto e vai correr riscos, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que hoje nós temos um governo mais apático, a gente está vendo uma seca tremenda, né? E ninguém diz nada, não protege as pessoas, não diz o que vão fazer. As pessoas estão lá enfrentando a seca, e agora, o que a gente vai fazer? Como é que vai plantar o ano que vem se está perdendo todo o dinheiro, né? Sim. E as coisas mais erradas é que nós temos uma crise de inflação, né? O ano passado a inflação foi 10% e ela está crescendo, né? A inflação real é muito maior. Sim. E essa inflação ela é diferente das outras. Ela não é uma inflação de demanda, de consumo. As pessoas não estão consumindo, está faltando produto. Não, não é verdade. É uma inflação de custo. Os preços subiram muito. Principalmente os preços, né, do setor público. Olha o gás de cozinha como é que está. O salário é R$ 1.200 e poucos reais, um botijão de gás custa R$ 120, praticamente 10% do salário. Olha a energia elétrica, né? Gasolina. A gasolina, o óleo diesel, tudo isso subiu. E subiu muito o imposto, porque o imposto é no final. Então veja, se você tem uma seca, né, e essa seca fez com que você injetasse a energia termoelétrica, ela fica mais cara. A energia termoelétrica é mais cara, vai subir a energia. Então você taca a tarifa amarela. Depois a tarifa vermelha 1, depois a tarifa vermelha 2. Então você pune a sociedade com uma sobretaxa dos preços. O que o governo faz? Ele cobra imposto sobre a tarifa amarela, sobre a tarifa vermelha 1, sobre a tarifa vermelha 2. Então tu está sendo punido duas vezes. A mesma coisa é a questão do combustível. Subiu o preço internacional, estava $40 o barril do petróleo Brent, né? Hoje está quase 90, dobrou. Então subiu o preço. Também subiu o dólar, agora caiu um pouquinho, mas o dólar alto, você importa um tipo de produto, é natural que o petróleo suba. Agora, o que o governo faz é o seguinte, o governo estadual ele aumenta o preço do ICMS no final, na bomba. Então tu paga o aumento do preço internacional, tu paga o aumento do dólar e tu paga o aumento do imposto. O que acontece no resultado disso? O Estado fica com o cofre cheio, né? As burras cheias de dinheiro, mas o cidadão fica com a geladeira vazia, porque o seu poder de compra é cada vez menor. E isto é um problema muito sério. Além do que as empresas também se desestimulam. Nós subimos o IPVA dos carros, nós subimos o imposto dos bares, restaurantes. Olha, numa pandemia você fica 2 anos praticamente sem poder trabalhar, 2 anos com imensa dificuldade. E aí quando você começa a trabalhar, você aumenta o imposto. Aí o cara não tem como sobreviver, e aí você começa a perder competitividade, né? E os outros estados ficam mais atrativos e o capital vai para lá. Então esse é um momento duro de Santa Catarina, um momento difícil, a política econômica está errada e ela precisa ser corrigida, senão o nosso estado vai perder toda essa energia e todo esse dinamismo que ele conquistou nos últimos anos. E na sua opinião, como alguém que já esteve no governo de Santa Catarina, o que precisa ser feito para mudar isso de uma forma meio que imediata? Eu acho que tem que ter mais sensibilidade, quer dizer, você tem que mostrar a ação de governo no sentido de proteger as pessoas. Para que existe um governo? Para promover as pessoas, para proteger as pessoas, as empresas, as atividades, as famílias, né? E isso não está sendo feito. Então, o que o empreendedor quer para fazer um investimento aqui? Ele quer previsibilidade, ele quer segurança jurídica. Você muda a regra toda hora, você aumenta todos os impostos toda hora, o cara não vai investir aqui, porque ele perde a atração, né? E isso está acontecendo. Então, o Estado, ao longo do tempo, ele construiu uma imagem de credibilidade, uma imagem de confiança, né? Uma imagem de parceria, e o Estado está desmanchando isso, né? E isso faz com que as pessoas comecem a segurar os investimentos. É claro que a crise não é só aqui, mas aqui está sendo tratada de uma forma diferente. Eu estava analisando com um amigo meu de Minas hoje, né? Minas Gerais, o IPVA eles congelaram, eles não subiram o preço, deixaram o mesmo valor do ano anterior. Aqui em Santa Catarina subiu entre 25%, 26%, 27%. Aí o cara diz o seguinte, mas é a tabela FIPE. O que é a tabela FIPE? A tabela FIPE é um indexador feito por uma fundação, não é um órgão de governo. Não é oficial. Quanto é que foi a inflação? Você tem que olhar o povo, porque o nosso patrão é o povo. Quanto é que foi o salário das pessoas? Aumentou 10%? Como é que você pega e bota 27%? Praticamente todo mundo tem um carro. E agora as pessoas estão vindo pagar e estão vendo o tamanho da paulada que o governo fez. Qual é a lógica? Encher o caixa do Estado de dinheiro
e as pessoas ficarem com o bolso vazio, com a geladeira vazia. Não faz nenhum sentido. A economia não gira, né? Não gira, você não, perde, não se completa energia, o ciclo, né? Você perde energia. O senhor falou O importante é que o cidadão tenha dinheiro no bolso para consumir. E isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar dinamismo, todo mundo ganha com isso. que esse é o principal, né? Esse é o start da economia, né? O cidadão ter dinheiro no bolso, porque tudo acontece forte, né? no município, né? Acontece nos municípios, daí vai para o estado e gera a economia do Brasil. O senhor falou em proteger as pessoas. E no seu governo ficou muito destacado a questão da segurança pública no estado. Foram mais de 9.000 vagas criadas aí para a segurança pública, entre polícia militar, polícia civil, bombeiro. O senhor tem essa visão da segurança pública de Santa Catarina e agora falando como pré-candidato a governo, né? O que não foi feito que pode ser feito agora na segurança pública? O senhor destaca o que foi feito e o que pode ser feito? Quando a gente entrou, sabe, nós tínhamos alguns desafios. O primeiro desafio, já no mês de janeiro de 2011, estourou um motim num abrigo de menores, com uma unidade de retaguarda, né? E eu fui lá conhecer aquilo, fiquei apavorado, né? As péssimas condições que eram tratados os menores que estavam lá cumprindo, não era pena, mas enfim, era uma legislação de proteção aos menores com um desvio de conduta. E aí eu fui conhecer o sistema penitenciário e eu vi o tamanho da situação que estava. Nós precisávamos fazer imediatamente várias unidades, né? Fizemos aqui em Itajaí uma grande, em Blumenau outra, espalhamos pelo estado inteiro para melhorar. E a gente conseguiu fazer com que a metade dos detentos na época, eram 18 mil, 9 mil estivessem trabalhando. Então a gente arrumou aquela parte. A segunda, tinha um índice de saída muito grande da segurança pública. Os policiais, eles já tinham uma idade avançada e a saída estava dando 600, 700 policiais por ano saindo. Isso é muito Então você tinha que aumentar vigorosamente os efetivos. E aí nós começamos a fazer concurso e contratar. Uma vez foram mais de 1.000 só numa vez, e outra, e enfim, nós colocamos mais ou menos 10 mil novos policiais. São jovens que estão ajudando na segurança pública e nós temos que continuar, né, investindo e melhorando. O outro aspecto é agregar tecnologia. Aqui em Santa Catarina foi desenvolvido um mobile, né, onde você faz no carro todas as ocorrências. Antes, você tinha que preencher 11 documentos. PMSC Cidadão, exatamente, né? 11 documentos para você sair com um BO registrado. E hoje você faz no próprio carro. No próprio celular também, né? Exatamente. Então, veja, essa tecnologia, ela agilizou, ela respeitou mais o cidadão e permitiu que o policial ficasse mais na ponta da linha, no trabalho realmente de proteção às pessoas. E isso é um desafio, nós temos que continuar nos valendo da nova tecnologia, dos avanços da tecnologia e com isso melhorar o desempenho e o resultado do trabalho dos policiais. E continuar aumentando os efetivos, porque o problema da segurança cada dia é mais grave, é mais desafiador e isso não está parado, ele continua em curso. Isso, é proteger as pessoas sempre, Sem né? dúvida. O senhor deve fazer uma grande avaliação sobre o governo Carlos de Moisés. Queria que o senhor falasse para os nossos ouvintes, nossos internautas, que acompanham a Rede Mar Azul todos os dias, na 97.1, na 94.5, em todo o nosso litoral catarinense, também no portal MZL, né? O pessoal tem acompanhado muito. Qual é a sua análise do governo Moisés? O que o senhor faria diferente dele? Eu acho que o candidato, o Moisés, quando ele foi candidato, ele não tinha nenhuma expectativa de se eleger. Por isso ele não tinha nenhum preparo. Então era uma loteria praticamente. Só que ele acertou na loteria. Sim, o povo ganhou. Acabou ganhando, né? E chegou nessa condição. Sem conhecer a estrutura, sem conhecer como é que funcionava, embora fosse um funcionário de carreira, como bombeiro, né? Mas a verdade é que o desafio é muito grande. E o que aconteceu foi isso, não tem noção de governo, né? E nós começamos a ver as coisas se desarrumando. Então, se você olhar isso que nós falamos até agora, são escolhas erradas de governo, né? A própria pandemia, não tinha nenhuma pessoa internada no hospital, tinha 56 casos e ele decretou o fechamento de tudo, né? E quando o procedimento deveria ser exatamente o contrário, e esse modelo está escrito na Defesa Civil como uma estratégia de vencer pandemias. E aí o governo fez uma tragédia, porque fechou tudo. E depois, quando precisou fechar, daí já estava desgastado e daí não tinha mais como fechar. E aí veio tudo o que aconteceu. E aí veio o problema dos respiradores, enfim. É um governo ausente, um governo burocrático, um governo que não sente a dor das pessoas, um governo que não está associado ao dia a dia. Não sei, não consigo entender o que esse pessoal quer. Ainda bem que está terminando, em mais alguns meses termina e vamos começar de novo, né? Vamos achar um novo caminho para Santa Catarina. E agora falando de futuro, o senhor como pré-candidato ao governo do estado,
o que será feito nesse novo governo, caso o senhor eleito, que não foi feito lá nos 2 últimos governos do senhor? Eu acho que cada tempo tem seus desafios, né? Cada momento você tem que ter a coragem de se inovar, de vencer desafios, de se preparar. O que eu fiz quando terminou, né, a minha etapa no governo, né? Não deu certo a eleição, isso faz parte, a gente ganha, a gente perde, às vezes a gente aprende mais, se ocupa quando a gente tem uma nova missão. E no meu entendimento, o que eu precisava fazer era estudar, né? Então a gente começou a fazer curso, eu fui fazer curso no exterior e conhecer, porque esse movimento de político, de ideologia, ele está no mundo inteiro, né? Aí eu pedi 2 coisas, eu assumi a Fundação de Estudos Políticos em São Paulo, do nosso partido, é um trabalho voluntário, né? Eu não ganho nada por isso, mas me dá a oportunidade de ver tudo o que está acontecendo nas democracias no mundo inteiro. E o segundo aspecto, eu também trabalho voluntariamente na Associação Comercial de São Paulo, no Conselho da Associação Comercial de São Paulo, e aí a gente se informa muito sobre economia, sobre os desafios da economia, sobre tudo que há de moderno e que está acontecendo. Então, a gente fica atualizado, né? E isso me ajudou muito. Você não pode querer voltar para o governo para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito de 14 anos atrás, 12 anos atrás, isso mudou muito, né? Então, o que eu estou me preparando é para ter uma visão moderna, eficiente, de grandes desafios, encontrando pessoas que tenham essa análise, porque eu vou te dar só um exemplo. Olha na demografia, em 2050, nós teremos mais pessoas no Brasil acima de 65 anos do que a menor de 17. Isso significa que nós vamos ter um grave problema de previdência pública, um grave problema de saúde, porque dos 65 para frente é remédio, é internamento no hospital, é uma série de exigências. Já nós vamos ter uma nova realidade na educação, com mundos tecnológicos nos desafiando, com novos equipamentos. Olha o tamanho desse desafio, olha a responsabilidade com isso, né? Então, veja como a gente tem que estar preparado para uma situação como essa. E a gente está se cuidando muito nisso, para ter essa visão moderna. É claro que eu trago uma coisa que eu não tinha, uma experiência, né? Então, quando eu comecei o governo, eu estava vindo de Lages, eu conhecia pouco, embora conhecesse a atividade pública, tinha áreas do setor que eu nem sabia como é que funcionava. O sistema penitenciário, por exemplo, que eu coloquei aqui, para mim foi uma coisa completamente nova, porque prefeito não trata disso. Sim. E eu me surpreendi com aquele mundo ali. Então, hoje, esse ativo, né, da experiência, daquilo que deu certo, daquilo que não deu certo e que a gente tem que fazer de uma forma diferente, com pessoas diferentes, né, são desafios que eu estou muito mais preparado hoje do que estava antes. Tem muitas coisas que foram maravilhosas, que deram certo, que a gente conseguiu desenvolver o nosso estado, que é o melhor estado do Brasil. Mas tem coisas que precisavam ser melhores e que a gente não conseguiu. Então agora é uma área que a gente chega com uma visão muito diferente, né? Muito melhor, com muito mais chance de acertar e de fazer diferente e melhor do que a gente conseguiu fazer no primeiro período. E trazendo agora para a nossa região. Região aqui do litoral, da Anfre, é uma região que é muito pujante. O senhor tem um olhar diferenciado aqui para o litoral de Santa Catarina, para essa região nossa aqui de atuação? Se você observar aqui, tem a maior concentração demográfica do estado, né? Então, ela tem uma atividade bem ativa, bem definida, né? E você precisa... O que um governante tem que fazer? Ele tem que entrar na vida das pessoas, ele tem que conviver com as pessoas. Bom, quais são as prioridades? Por que existem essas prioridades? Como é que a gente pode vencer essa situação? Então, é exatamente esse processo que nós precisamos colocar em curso. Por isso que eu acho que nós temos que antecipar o processo político. Então, eu tenho falado muito internamente com nossos companheiros que até o final de março a gente defina coligação e nome dos candidatos. Com isso, nós vamos fazer o quê? De abril para frente, nós vamos andar por Santa Catarina, conversar com as pessoas, levar o nosso ponto de vista, fazer com que as pessoas nos ouçam, ouvir as pessoas, compreender o que elas querem dizer para a gente, compreender os desafios, as novas tecnologias, os pontos que deram certo, as coisas que o Estado precisa interagir, como é que nós podemos melhorar a segurança pública, como é que nós podemos avançar na educação, essa questão da saúde, a geração de emprego, o aproveitamento dessa riqueza que nós temos. O Estado de Santa Catarina é maravilhoso, desde o turismo, né? Então, eu acho que se nós conseguirmos fazer isso, nós vamos fazer uma revolução no processo político. O que é normal fazer? Você não decide em março, a convenção é em agosto, de 20 de agosto a 5 de 20 de julho a 5 de agosto. Um fica falando mal do outro, faz reunião que não decide nada, e as pessoas ficam olhando e dizendo, mas esses nossos líderes estão construindo o quê? Então você só destrói, você só critica, você só prejudica, você não aponta caminhos, né? E aí
você se empobrece e a eleição vira uma coisa ruim, sem futuro, sem esperança. Então, se nós fizermos essa mudança, nós vamos entrar em sintonia com a sociedade. Senão você fica de costa para as pessoas. É isso que nós vamos estar escolhendo. Isto é essencial que a gente acerte agora e construa um futuro com maior harmonia, com melhor boa vontade e com melhor resultado para a sociedade. É uma mudança grande, não é fácil, porque a tendência é que os que complicam levam vantagem. Sim. Mas a gente tem que construir um cenário diferente. Eu estou muito envolvido nisso. E entrando nesse gancho que o senhor falou, tudo acontece no município. Sim. Tudo acontece no município. Sim. O senhor se vê como um governador, candidato, pré-candidato a governo ou o Senado municipalista, principalmente como governador. Se vê como municipalista? Com certeza absoluta. Eu fui prefeito 3 vezes, né? Minha vida, né, foi muito baseada nessa experiência. Eu acho o cargo de prefeito o melhor cargo que você tem na vida pública, porque ele é perto das pessoas. Não é um papel que te emociona, é uma lágrima, é um olhar, é um silêncio. Isso você só faz interagindo com as pessoas. E o cargo de prefeito é isso, é você andar na rua, é você conversar com as pessoas. O cargo de governador já é um cargo mais de burocracia, de você falar com as lideranças. E isso é uma diferença enorme. Quando eu assumi o governo, nós tínhamos ali uma fortuna de pendências e discussões judiciais com os municípios, né? De crédito, de semestre. Eu chamei o nosso pessoal e disse, vejam o que é líquido e certo que os municípios têm razão. E vamos pagar isso aqui. Ah, mas não tem dinheiro. Vamos pagar, vamos ajudar os municípios. Depois lá na frente a gente fez o Fundão 1. Liberou um dinheiro dentro de um critério bem legal de promover o desenvolvimento dos pequenos municípios, né? O Fundão 2 a gente foi boicotado, botaram politicagem em cima, não deixaram sair. Mas foi um modelo que se consagrou. O Estado tem as coisas estratégicas que ele não pode abandonar, as coisas de longo prazo, de médio prazo que ele precisa cuidar, e as coisas de curto prazo é parceria com as prefeituras, né? É esse o trabalho. Então você precisa ter, mas não só isso, né? Você tem que também fazer as coisas de médio e de longo prazo, as coisas estratégicas do Estado, que aí é a sua função e não dos municípios. O município cuida do seu território, agora a integração entre eles, aí cabe ao Estado fazer. Sim, e a gente falou agora da integração do governo do Estado com o município, que tudo acontece no município, e a gente vai agora para falar, né, falou do Estado, falou do município, federal, da questão federal. Qual é a sua visão da eleição para presidente nesse ano, já que é uma eleição que polariza muito? E eu não gosto da polarização. Eu acho que ela traz radicalismo, ela traz uma discussão, às vezes, destemperada, muito na linha da destruição, ela não traz uma construção. Eu defendo uma terceira via, uma via que venha para aproximar as pessoas, para construir. Não adianta só trocar as pessoas, nem tampouco e apenas trocar as siglas partidárias. O modelo está errado. Os órgãos de controle têm um poder excessivo. A judicialização está absurdamente elevada, tudo acaba na justiça. E o executivo perdeu o seu poder, perdeu agilidade, perdeu eficiência, se desgastou. Então, nós temos que realmente buscar uma solução nova. Eu acho que a proposta que o Bolsonaro trouxe, ela acabou representando o fim do velho, o fim desse modelo. E agora nós precisamos construir um novo modelo, nós precisamos avançar. Ficar mais 4 anos nessa discussão, ela nos leva a um caminho ruim. Eu acho que, e aí eu também não quero que volte o PT, sabe? Eu acho que o ideal para nós é que venha uma terceira via, uma via nova, uma via que aproxime, que cumpra um papel de uma ponte, de aproximação, de compreensão das pessoas, de uma proposta mais clara de mudanças institucionais. O ideal mesmo, não é o caso agora, seria uma reforma constitucional. E se nós não acertarmos isso, nós vamos ficar patinando, trocando pessoas, trocando siglas e andando cada vez para trás. Isso nós já estamos fazendo há bastante tempo. Acho que aprendemos com isso. Por isso é importante que a gente tenha a capacidade política de construir um espaço novo para que o novo chegue e nos ajude a construir um ambiente de harmonia e de desenvolvimento. Eu falei sobre ser candidato ao governo ou ao Senado. Vou fazer a pergunta direta. É candidato ao governo ou ao Senado? Olha, a minha vocação, o meu preparo, a minha função quase sempre foi no executivo, né? É onde eu me realizei mais, onde eu pude realizar mais. O legislativo, eu também fui deputado estadual, federal, senador, mas nunca foi uma coisa que me realizou. Se for necessário, eu posso ser, mas toda a minha experiência, ela está muito mais no executivo, né?
Agora, essa decisão não é pessoal, né? Uhum. Eu me coloco, não é uma ambição para mim ser candidato, é uma missão. Se por acaso nós conseguimos construir uma aliança e eu não for candidato, também para mim está tudo certo. Uhum. Eu vou ajudar, não tem problema nenhum. O que eu não posso é ir para casa, é me omitir, é fugir da briga, é dizer que eu não tenho nada com isso, que está muito ruim, que eu não preciso ajudar. Isso não é a atitude responsável de uma pessoa que quer contribuir. Então, minha missão é a seguinte, eu vou ajudar, estou aqui pronto para lutar, se precisarem de mim eu vou ser candidato, se tiver um outro projeto que eu confie, que eu goste e que tem pessoas preparadas, não tem problema, vamos estar juntos somando forças, né, e ajudando. Essa é a fase da vida. A ambição, Robert, é uma energia positiva. Uhum. Ela faz com que você se esforce, com que você se supere, com que você alcance metas, que você consiga, né, crescer na vida, desde que você não pise nos outros, está perfeito. Mas no meu caso, eu já estou há muito tempo nessa luta, o meu sentimento, eu preciso sublimar isso e desenvolver um espírito de missão. Qual é a minha missão? O que vocês esperam de mim? No que eu posso contribuir? Então, se eu me sentir habilitado e o ambiente for um ambiente onde eu possa contribuir, eu vou. E se não, eu vou ajudar um outro, numa boa. Sangue doce, né? Vontade de ajudar. Tranquilo. Eu sei que o senhor está com a sua agenda muito movimentada, o senhor está pela região no dia de hoje. Queria agradecer muito a sua vinda aqui na Rede Mar Azul. É um privilégio para a gente ter aqui no nosso estúdio uma pessoa que contribuiu tanto pelo nosso estado, né, junto com tantas lideranças municipais, fez uma mudança muito grande na economia, né, mudou a questão da segurança pública. Muito bom recebê-lo aqui. Quero deixar os microfones e as câmeras da Rede Mar Azul para o senhor deixar o seu recado final para o nosso litoral de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo trabalho de vocês, um trabalho de utilidade pública, de servir, de informar, de apoiar, de trazer as causas, né? Muitas vezes de ser a voz de quem não tem voz, ser oportunidade para quem não tem, fazer justiça para quem é injustiçado. Esse é um papel importante da imprensa e que vocês fazem no dia a dia, o meu reconhecimento e a valorização desse espírito de contribuição. Contem comigo, estamos aí para ajudar, numa boa, sangue doce, com muita fé. Eu sou um homem de fé e tenho certeza que o Brasil está perto de começar a achar um caminho de prosperidade, de desenvolvimento para melhorar a vida das pessoas. E eu quero ajudar. Um abração, obrigado, tudo de bom. É isso aí. A gente conversou com o ex-governador Raimundo Colombo e eu volto com vocês aí no estúdio da Rede Mar Azul, desejando a todos um ótimo dia. Forte abraço. Tchau, tchau.